Bom dia, Grupo Refúgio, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós nesta segunda-feira mais do que abençoada, porque hoje é dia de colocarmos a nossa família no altar de Deus, glória a Deus. E toda segunda-feira nós fazemos isso aqui no Grupo Refúgio. Nós tiramos um momento no qual nós oramos e jejuamos pela nossa casa, entregando a nossa família no altar de Deus. E que você possa entender que a sua família é preciosa e é necessário que diariamente a gente esteja ali colocando a nossa família diante de Deus. Porém, aqui no Grupo Refúgio, especialmente às segundas-feiras, nós fazemos isso. E nós também tiramos um tempo para orar e jejuar, como eu falei, amém? Que você possa entrar nessa visão em nome de Jesus. Hoje o assunto, do nosso estudo é um assunto polêmico, E não deveria ser, porém é. E como foi, praticamente, acho, mais ou menos no mês passado, se falou muito sobre isso, que é a violência contra a mulher, mais especificamente contra a mulher cristã, Nós tivemos ali no Gideões Missionários a irmã, trazendo essa pauta e foi muito estourada na internet. E hoje eu também quero trazer aqui para o Grupo Refúgio, que violência contra a mulher cristã, Deus ele não mandou, você suportar nenhuma agressão. E esse assunto é um assunto difícil, porém necessário. No meio cristão existe uma mentira que tem muito aprisionado há anos, trazendo mulheres aprisionadas nessa ideia de que pela fé ela deve suportar a violência. Então, muitas ficam aprisionadas nessa ideia, Muitas mulheres cristãs, como na realidade em geral, a mulher sofre violência, mas como aqui nós somos um grupo voltado, ao cristianismo, eu quero direcionar hoje a isso, tá? Mas você que me assiste e seja, que vai ver o vídeo de qualquer religião, você mulher, que você possa tomar essa verdade para você, amém? Em nome de Jesus. Porém, no nosso meio existe muitas meias verdades, podemos dizer assim, que aprisionam muitas mulheres, que são de dentro da igreja, e é exatamente isso que eu falei, é uma ideia de que ela deve suportar a violência porque isso é uma prova de fé. E não é verdade. Isso não é verdade. Deus nunca chamou uma mulher para ser saco de pancada de ninguém. Deus ele nunca chamou uma mulher para viver humilhada, ameaçada ou aterrorizada dentro da sua casa. Pelo muito contrário, a Bíblia ensina que o marido ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E aí eu te pergunto, Cristo bate na igreja? Cristo humilha a igreja? Cristo ameaça a igreja? Não, definitivamente não. Cristo, ele protege a igreja. Cristo, ele cuida, ele honra, ele ama a igreja. Então, minha irmã, quando um homem agride uma mulher
e usa a Bíblia para se justificar ou para justificar o seu comportamento, ele não está representando Deus. Pelo contrário, ele está desobedecendo a palavra de Deus, ele está desobedecendo ao próprio Deus. Muitas mulheres, elas estão sofrendo em silêncio nesse exato momento. Algumas têm medo, outras sentem vergonha e outras, pior ainda, elas acreditam que vão decepcionar a igreja se caso elas tomem uma atitude de denunciar. Mas eu quero dizer algo para você hoje. O silêncio não resolve a violência. O silêncio apenas fortalece o agressor. E se você está sendo agredida fisicamente, emocionalmente, psicologicamente ou sexualmente, procure ajuda. Fale com alguém de confiança, procure seus familiares, busque apoio profissional, denuncie se for necessário. Mulher, preservar a sua vida não é falta de fé. Preservar a sua vida é sabedoria. A Bíblia diz em Provérbios que o prudente vê o perigo e se afasta dele. Deus não quer que você seja destruída. Você não nasceu para viver com medo, você não nasceu para ser controlada. Você não nasceu para ser humilhada. Você é filha do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você tem valor, você tem dignidade, você tem propósito. E eu quero falar também aos homens. Ser líder espiritual não é controlar. Ser sacerdote do lar não é impor medo. Ser homem de Deus é proteger, honrar e amar. A força de um homem não é medida pelo quanto ele domina uma mulher. A força de um homem é medida pelo quanto ele consegue amar Cristo. Aliás, quanto ele consegue amar como Cristo amou a igreja. A nossa oração, grupo, tem que ser voltada hoje pelas mulheres que estão feridas. Por aquelas que choram às escondidas, por conta de uma palavra, por conta de uma agressão física mesmo, ou qualquer outro tipo de agressão. Por aquelas mulheres que perderam a esperança. Por aquelas que acreditam que ninguém se importa com ela. Que o Senhor cure as feridas, que o Senhor fortaleça o coração e abra os caminhos de proteção, de liberdade, e que toda corrente de violência, de abuso, de opressão seja quebrada em nome de Jesus. Que vocês possam compartilhar essa mensagem, como vem sendo falado, então que a gente possa falar mais e mais, compartilhar, porque uma palavra, ela pode salvar uma vida. E lembre-se, amor, ele não machuca, ele não humilha, ele não controla. O verdadeiro amor protege. Amém? Nenhuma mulher, ela deve ser usada, ou ela deve se usar a cruz de Cristo como desculpa para carregar a violência de alguém. Jesus, ele morreu para trazer vida, liberdade, dignidade, não para aprisionar as suas filhas no sofrimento. E antes de encerrar, eu quero falar algo muito importante para as mães de meninos. Eu sou mãe de meninos, eu sou mãe de 2 homens, um de 29, que vai completar 30 agora mês que vem, e um de 17.
E então eu justamente, né, por isso, por ser mãe de menino, eu entendo que a transformação dessa realidade começa dentro da nossa casa. Eu sempre quis ser mãe de menino, né? Até quando eu brincava, quando eu era criança, minhas bonecas, eu escolhia homem, né? Menino. Então, assim, quando eu tive meu primeiro filho, eu fiquei muito feliz, porque, sabe, eu sabia que eu nasci para ser mãe de menino. E eu sempre tive isso dentro de mim, criar homem que respeita a mulher, sabe? Sabe, eu não tinha nem conhecimento né, sobre Jesus. Depois que eu fui tendo, na realidade, quando eu engravidei, que aí que eu comecei a dar os meus passos no evangelho, bem pequenos, mas eu já tinha dentro, sabe, de mim, eu nasci para ser mãe de menino. Então eu preciso, como mãe de menino, falar para você que nós precisamos criar os nossos filhos para ser homens de Deus e não apenas homens religiosos, porque existe uma grande diferença entre um homem que frequenta a igreja e mesmo frequentando a igreja, ele ainda pode ser agressivo. Porque a igreja em si não muda ninguém. Um homem ele pode carregar uma Bíblia, né, debaixo do braço e ainda ser abusivo. Pode cantar louvores e ainda humilhar uma mulher dentro da sua casa. Por isso, mães, o nosso papel é ensinar o nosso filho desde pequeno a respeitar as mulheres. Ensinar que mulher não é propriedade, mulher não é objeto, mulher não existe para servir os caprichos dos homens. Mulher é uma criação de Deus e ela merece respeito, honra. Precisamos parar de justificar comportamentos errados com frases do tipo: menino é assim mesmo. Gente, eu nunca gostei dessa frase. Eu lembro de uma frase que eu escutava sempre, que falava assim, né, naquela época, falava bastante, prendam as suas cabritas que os bodes estão soltos. O menino homem é criado diferente de menina mulher. Menina mulher a gente cria assim, tipo na rédea, mas homem pode fazer o que quiser. Nunca eu aceitei isso na minha vida. Eu tive meu primeiro filho bem jovenzinha e com 20 anos eu tive ele. E eu sempre entendi, mesmo jovem, ainda caminhando com Cristo, nem tendo muita sabedoria das coisas de Deus, mas eu sempre entendi sobre isso, assim, dentro de mim, que o homem, ele precisa honrar a mulher. E era o meu papel, mesmo sendo jovem, gente, era o meu papel, eu entendia que esse era o meu papel de mãe, mostrar isso pro meu filho. Sabe? E aí quando eu fui aprendendo sobre a palavra de Deus, eu vi que não havia uma diferença para Deus. Tipo, a menina, ela tem que se guardar, o homem não precisa se guardar. Não. Eu via que todos deveriam ser, que para Deus é igual. Então, eu sempre busquei, não sou perfeita, né? Porque não sei se existe uma mãe perfeita, eu sei que eu sou errante, mas eu sempre busquei mostrar, indicar esse caminho para os meus filhos. Então essa frase, né, de menino é assim mesmo, nunca colou comigo. Ou quando crescer ele melhora, jamais. Ele tem personalidade forte. Não. A falta de correção hoje pode amanhã se transformar em sofrimento para alguém. E a responsabilidade é sua, mamãe e papai. Os filhos, eles devem observar tudo
eles aprendem com o nosso exemplo, com as nossas palavras. Então, se um filho, ele cresce vendo respeito, ele aprende respeito. Se ele cresce vendo honra, ele aprende honra. Se ele cresce vendo violência, pode acreditar que a violência para ele vai ser normal. Por isso, mães, pais, ensine os seus filhos homens, os filhos em geral, mas agora direcionado para homens, ensine a pedir perdão. Ensine seus filhos a controlar a raiva. Ensine os seus filhos a ouvir não. Ensine seus filhos a tratar mulheres com dignidade, porque o caráter não nasce pronto. O caráter ele é formado. A sociedade fala muito sobre proteger a mulher da violência. E isso é necessário. Mas também precisamos formar homens que não pratique a violência. O combate à violência, ele começa antes da agressão. Começa na educação, no exemplo, começa dentro da sua casa. Que Deus nos ajude a criar uma geração de homens que não levantem a mão para machucar, mas que estendam as mãos para proteger. Homens que não usem a força para dominar, mas usem para servir. Homens que não façam mulheres chorarem de medo, mas que sejam motivo de segurança e de paz. Porque toda mulher merece respeito. E todo menino, ele precisa aprender isso desde cedo. Que Deus abençoe as nossas famílias em nome de Jesus e dê sabedoria para que nós possamos formar homens segundo o coração de Deus. Amém? Porque não é fácil. E também a gente precisa entender, né, que muitas vezes eu, como mãe de menino, e como eu disse, tentando fazer a minha parte, né, nessa sociedade, formando homens de caráter, repreendendo, sabe, mostrando o caminho. Também muitas vezes eu me preocupo, porque existe também mulheres agressivas. Então eu oro também a Deus para que meus filhos, um já é casado e a minha nora é uma bênção. O outro, ele ainda tem 17 anos, né? E da mesma forma que eu orava para o meu filho desde que ele era bebê, eu sempre orava para ele: Senhor, me dá uma nora. Ele era bebê ainda, prepara uma nora, sabe, que vai cuidar do meu filho, que vai me amar como mãe, e eu vou amar ela como filha, e meu marido também. Então eu sempre orei para o meu filho mais velho e oro para o meu filho mais novo também, para que Deus abençoe com uma mulher, porque assim, na realidade, existe também homens que sofrem violência, né, com mulher. Eu conheço. Então a gente também se preocupa. Então, num geral, pai e mãe, nós precisamos ensinar os nossos filhos, né, ao caminho que eles devem andar e como eles devem agir. Nós precisamos ensinar as nossas filhas a não receber, não aceitar violência, mas também não ser violentas. E os nossos filhos a honrar mulheres, né? Porque a força de um homem não tem comparação com uma mulher. Então é necessário o nosso papel como mães, amém? Como pais, amém? Então, se nós queremos, né, mulheres menos feridas amanhã, é necessário que nós criemos melhores os homens hoje. Porém, também que fique
Essa é a dica para mãe, pai de meninas, amém? Para que, então, num geral, mudando a frase, se nós queremos, né, que os nossos filhos não sejam feridos amanhã, que nós hoje possamos criá-los como homens e mulheres de Deus, amém? E não a violência de forma alguma, ok? Beijo a todos, fiquem com Deus.